aos pés da cruz. Aos pés da cruz. Aleluia. Põe aí, por favor. Olha que beleza. Você imagina que Jesus já não estava na cruz. Jesus já desceu da cruz, porque o sangue dele nos cobre com a graça de salvação. Aleluia. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. Eu consigo lugar dele. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Eu sei que tu tem feito a obra aqui. Há um segredo no meu coração. Ora que vou continuar guardando a promessa em coração. Filho, Deus está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Porque eu que choro aos pés da cruz, chorando em nome de Jesus, alcançará de Senhor, misericórdia, graça e luz. Alcançarão misericórdia, graça e luz. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, porque Jesus está nesse lugar. Aleluia. Toda a sua casa Eterno não tem fim. Quão grande és o Senhor, quão grande és pra mim. A graça é meu refúgio, descanso do meu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Deus está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Todos que choram aos pés da cruz, clamam em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Enquanto eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Porque que chora aos pés da cruz, clamam em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. É aos pés da cruz, que a alcança misericórdia, a graça e a luz que está em pé, para que glorificar o Senhor independente de qualquer coisa. Assim tem que glorificar o Senhor. Dizer que a graça nos cessa todos os dias da nossa vida. Amém. Bendito seja o nome santo do Senhor. Quero chamar a Mari aqui para entregar o culto. E que Deus possa usá-lo da melhor forma possível, com tudo que Deus colocou no seu coração, que Ele venha entregar. Às vezes vamos levantar e vamos orar por Mário, pela palavra que Deus colocou nessa noite para ele. Amém? E a Deus que, Loriana, você nos eleva a Deus pela vida de Mário, para que Deus possa usá-lo nesta noite. Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela vida de Mário, por esta congregação e pelo projeto que o Senhor tem realizado na vida dele, nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus de projeto, um Deus de perspectiva, um Deus de
futuro. Aleluia. Amém. Um Deus de vitória. Aleluia. Amém. Mesmo que a gente não veja. Mas nós sabemos disso. Amém. Como é bom saber que temos um Deus que tem um pensamento diferente do nosso. Amém. E que tem um fim que é melhor do que o nosso. Louvado seja o teu nome, Senhor. Por isso, Deus, renova as nossas esperanças, renova as nossas forças. Dai-nos fôlego, Senhor. Dai o fôlego do teu Espírito, Deus. Aleluia, Senhor. Vem nos ungir, Senhor, com a tua presença, Senhor, com o doce óleo, Senhor, da tua presença, Senhor. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome. Abençoa Mários a ele, conforme a tua vontade, Senhor, que o teu Espírito Santo use poderosamente, Senhor. Porque nós preparamos uma mensagem, Senhor. Mas quando o teu Espírito fala por nós, Deus, aquilo se transforma em vida na vida das pessoas, Senhor. Que essa palavra nos traga vida nesta noite e vida em abundância. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, podem sentar, graça e paz. Eu convido você que está aqui presente, você que está aí nas redes sociais, acompanhando este culto, por gentileza, abra sua Bíblia, um livro de Salmos. Nós vamos meditar no Salmo 132. Livro de Salmos, indo para o Salmo 132. Convido você a deixar a sua Bíblia aberta, acompanhar o entendimento desse salmo, e que a palavra, a hora proferida, venha ao encontro dos desejos, dos anseios, das necessidades, das expectativas de todos vocês. E da minha também. Eu estou muito feliz porque estou indo para o final da série dos chamados Salmos de Romagem. Esse é o Salmo 132. E só faltam agora os 133 e os 134. Da série dos 15 salmos, este é o maior deles, são 18 versículos. E o tema deste salmo é o Deus de promessas. Amém. A mensagem de hoje vai ser simplesmente uma extensão dos louvores aqui já cantados por nós. Cantamos, nos emocionamos, falando que nós temos um Deus de promessas, um Deus de eternidade, um Deus que tem o controle do passado, do presente e sabe o que vai acontecer no futuro. Portanto, a gente tem que apenas crer, firmar-se nas promessas do Senhor. A gente se move muito na vida pelas promessas. Promessa é algo assim que nos motiva a realizar certas tarefas. Tem aquelas promessas que fazemos para nós mesmos. E outras promessas são promessas da sociedade. E a mais importante delas é a promessa que temos que ter com Deus. Promessas comigo mesmo são aquelas que eu digo assim: este ano eu vou ler toda a Bíblia. Este ano eu prometo que vou diminuir 10 quilos. Suas promessas são ótimas. São promessas que eu faço. Eu fiz isso no início do ano. Uma delas eu não consegui. Vocês já notam que eu não consegui. Mas eu vou batalhar. São promessas. Promessas. Elas são difíceis porque eu tenho que mudar hábitos. E hábitos não se muda fácil. Promessas que eu faço. Faça as suas promessas com você mesmo. O ano está se encerrando. Vai iniciar o próximo. Eu já começo a planejar, a ver minha agenda, colocar as coisas que eu idealizo, prometo a mim mesmo realizar neste ano que vem. E das promessas que eu tenho que fazer, e espero que você faça também, é me aproximar mais de Deus. Isso é uma promessa boa.
Faça isso. Uma promessa de sair do virtual e ir mais para o real. Todos somos vítimas do virtual. O celular, as redes sociais, está impedindo os contatos tete a tete. Ele está no meio. Esses dias estava ouvindo um depoimento de uma moça que disse, o pai disse assim para ela, eu quero ir vamos para o banco, quero lá pagar um boleto. Eu disse, pai, banco, eu quero ir para o banco pagar um boleto. Aí a moça foi, chegou lá no banco e demorou para ser atendida. Ele queria ser atendido lá com caixa e demorou. Finalmente foi atendido, simples pagar um boleto, pagou e na volta. Ela disse, pai, tão simples, bastaria você ter um celular, um smartphone, um aplicativo do banco, tal, nem precisava sair de casa. Mas o pai respondeu, se eu fizesse isso, eu deixaria de ter contato com as pessoas, de falar com aquele homem do banco, de deixar uma mensagem para ele de alegria, de motivação, de falar com pessoas com quem eu não conhecia. Falei com 3, 4 pessoas na fila. Isso para mim é muito importante. Eu sou idoso, eu fico muito só. Eu preciso do contato. Então uma das promessas é, seja mais real, menos virtual. É difícil. Mas essa é uma promessa que eu sei fazer para o próximo ano. Eu estou falando para mim aqui, eu estou incluindo aqui também. Promessas que a gente faz para a sociedade. Por exemplo, o que é que lhe motiva todos os dias sair do seu trabalho? Janete sai, eu vejo Janete sair bem cedo, 6 e pouco, passa lá de frente em casa, vai pegar a via costeira, parará, sobe ali a ponta da Janete, entra na Zona Norte, vai lá para a unidade de saúde. Ela vai, ela está exercendo uma função super importante, falando dela como exemplo, mas pode ser para qualquer um, mas é uma promessa de remuneração pelo esforço do trabalho dela, de desempenhar essa saída, esse deslocamento todinho, chega lá, prestar um serviço e receber dele um salário. Então isso motiva, há uma promessa de que você ao final do mês vai receber aquilo que você realizou. É uma promessa. De forma inversa, quem vende, quem tem a promessa de receber dos clientes pelo que está ofertando, no final recebe um valor e aquilo passa a ser a sua sobrevivência. Mas há promessas de Deus, para Deus que devemos fazer. E é interessante, dessa vez a minha Bíblia por planilha não deu para me ajudar. Porque eu quis ver quantas promessas tem na Bíblia. É difícil. A palavra promessa eu posso dizer, mas quantas promessas tem na Bíblia? Muitas promessas não tem o nome de promessa, mas é uma promessa. Aí eu descobri que tem um autor, Lemuel, Herbert Lockyer, deve ser inglês ou americano, ele escreveu um livro chamado Todas as Promessas da Bíblia. Só uma curiosidade aqui, estatística, eu gosto disso. Olha o que ele chegou à conclusão. Achei incrível. Ele diz assim, há na Bíblia 8.810 promessas. É promessa pra caramba. Eu imagino que ele estudou, ele leu, ele prometeu que naquele período ia ler toda a Bíblia e marcar as promessas, né? Então foi uma promessa prometida e realizada. Então chegou a essa conclusão. Há 8.810 promessas segundo ele. Agora um detalhe é, dessas 8.810, 85% delas são promessas de Deus para o ser humano. E 15% delas são promessas do ser humano para Deus. Ou seja, 7.000, vou dar os números dele, 7.487 dessas 8.810 são promessas de Deus para o ser humano. E 1.323 são promessas do ser humano para Deus. Em todas Deus cumpre. Já o ser humano nem sempre cumpre as suas promessas relacionadas a Deus. Deus deixou para nós muitas promessas, como eu estou aqui lhe dizendo.
proteção. Às vezes a gente fica inseguro, mas esquece. Se você é filho de Deus genuíno, tem sobre você uma promessa de proteção. Sim ou não? Ele disse isso em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Isso é uma promessa de proteção. Deus também deixou promessas de provisão. Não sei o que vai acontecer amanhã, não tenho comida. Vocês viveram isso? Talvez a grande maioria. De um pai começar a semana e não ter o dinheiro para as compras da semana. Ou só ter para aquela semana, não ter para a outra semana. Provisão. Quando, às vezes, Lemuel sabe muito bem que muitas vezes o pai não tinha dinheiro para o alimento da semana, dependia da oferta daquele domingo que pudesse ser dado ao pastor para ele comprar a feirinha da semana, ia lá para a feira do Alegrino, não havia nem supermercado na Oriana. Não havia banco, mas era tão distante o banco da nossa realidade que a gente não existia. Então, era o dinheiro vivo, aquele dinheirinhozinho, aquelas moedas, nem sempre tinha tudo. Mas ele nunca deixou de confiar na provisão de Deus. De repente chegava uma cesta lá em casa. Orava, Senhor, essa semana é difícil. Como é que vai ser? Chegava. Amém. Chegava. E a gente não morria de fome. Sabe por quê? Há um Deus da provisão. Filipenses 4:19 diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Eu creio. Há também, além de proteção, além de provisão, promessas de um Deus que nos dá promessa de consolo e de paz. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou a dor como o mundo a dá. O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses que a paz, essa paz excede todo o entendimento. Mas ela vai guardar teu coração e tua mente em Cristo Jesus. É uma promessa. Grande promessa de Deus. Para a humanidade. Para você. Para mim. É a promessa da vida eterna. Podia ter nenhuma das outras. Mas se tiveste esta, era o suficiente. E há um versículo que todos nós conhecemos, de cor e salteado, retrata essa promessa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas o quê? Tenha a vida eterna. Amém? Promessa de vida eterna. E uma promessa que ainda há de acontecer, que é a promessa da sua segunda vinda. Lucas 21:27 diz: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e em grande glória. Você crê nisso? Amém. Então se verá, futuro. É uma promessa possível. Muitas promessas de Deus para as nossas vidas, todas são cumpridas. São declarações de Deus, são garantias de Deus, são compromissos assumidos de Deus para com o ser humano. Porque promessa é isso, é declarar, é garantia, é compromisso assumido. Ele já falou isso, promessas são compromissos, Por isso que é interessante, não sei qual é a sua rotina, você ter uma agenda e você escrever para você mesmo suas promessas, seus desafios para 2025, que está chegando. Acabei de falar no fim do ano. É claro que além dessas, Deus apresentou, são muitas, né? Afinal são 7.487 promessas também para o povo de Israel. Para pessoas, para indivíduos especificamente.
Mas aqui, se eu fosse falar em todas elas, ele passaria essa noite, avançaria a madrugada, entrava no dia seguinte e não encerraria de contar as promessas de Deus registradas na Bíblia. Mas também, como disse, há promessas do ser humano para Deus, que infelizmente nem sempre cumprem. Mas tem algumas delas que são extraordinárias. As promessas dos seres humanos para com Deus são geralmente ofertas, expressões de sacrifício e ofertas, expressões de gratidão, expressões de adoração e de votos pessoais. A Bíblia registra esse elenco de promessas do ser humano para com Deus. Expressões de sacrifícios, expressões de ofertas ao Senhor, expressões de gratidão, expressões de adoração e expressões de votos pessoais. Dessas, eu destaco aqui a que está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11, quando Ana disse, Ana, mãe de Samuel, prometeu dedicar o seu filho a serviço de Deus. Promessa tua mãe. Realizar. Falei das promessas porque este capítulo, este salmo, é um salmo de promessas. Você que gosta de marcar em sua Bíblia, vou dar uma sugestão aqui agora. Salmo 132, olhando agora para ele é bem interessante. Ele tem duas partes bem distintas que você poderia marcar aí se você desejar. Você que está aí nas redes sociais, se quiser marcar esse salmo. Esse salmo não tem um autor identificado. Alguns acham até que foi Salomão, mas ele não se registrou com o nome de um autor. A minha Bíblia aqui não tem identificação de um autor. Mas seja quem foi que escreveu, ele fala sobre Davi, das promessas de Davi para Deus e das promessas de Deus para Davi. Então já acabei de dizer, esse salmo é dividido em duas partes bem seccionadas, bem certinhas. Do versículo 1 ao versículo 10 são as promessas de Davi a Deus. Essa é a primeira divisão. E do versículo 11 ao versículo 18 são as promessas de Deus para Davi. E quando eu estou falando Davi, lê-se você, lê-se eu também. Então esse salmo é um salmo que tem promessas do ser humano para Deus e as promessas de Deus para o ser humano, representado aqui na figura de Davi. O pano de fundo aqui é a Arca da Aliança. A arca que estava no deserto, de lugar em lugar. Como diz o texto aqui, no campo de Jaar. Saiu de Efrata, no campo de Jaar. Davi, então, prometeu a Deus um lugar de habitação para a arca do Senhor, a Arca da Aliança. Então, a promessa de Davi aqui é de preparar um lugar para a habitação do Senhor através da Arca da Aliança. E a segunda parte é a resposta de Deus, que prometeu uma descendência a Davi. E fala do descendente, ele fala aqui de forma messiânica também, já apontando para Jesus. E promete, respondendo àquilo que Davi fez, qual seria esse lugar, onde seria esse lugar em que a aliança, a Arca da Aliança, seria colocada. E aí o salmo começa assim: lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas provações. O autor está falando sobre Davi aqui. Lembra-te de como ele jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo. Essa expressão aqui é promessas. Como disse, uma das formas de promessas do ser humano para com Deus é através de expressões de votos. Então ele jurou e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo. Agora ele abre aspas, ele vai citar Davi nesse texto, aqui, abrindo aspas.
sei se sua Bíblia tem as aspas do versículo 3. A minha tem, que é o correto. Dizendo assim, o autor está citando Davi. Aqui ele vai começar a citar as promessas de Davi para com Deus. Ele fala assim: não entrarei na tenda em que moro, nem me deitarei no leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Promessa de Davi, Deus. Ouvimos dizer, agora o autor volta a falar, ouvimos dizer que a arca estava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entraremos na sua morada, adoremos diante do estrado de seus pés. Lembra da promessa. Lembra, Senhor, lembra-se. Às vezes, quando algo nosso não é realizado, a gente deve dizer isso ao Senhor: lembra, Senhor. Lembra, Senhor. Isso revela um caráter de persistência, de perseverança, para que Deus responda às suas necessidades, aquilo que você prometeu ao Senhor. Ele diz: lembra-te, Senhor, daquilo que, das provações de Davi, daquilo que ele prometeu fazer. Então, às vezes também, nós precisamos dizer isso ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de que eu tenho passado por muitas provações, assim como teu servo Davi. Mas eu me comprometo, Senhor, a fazer mais para ti. Na essência, é isso que Davi está dizendo, que o autor está dizendo sobre Davi. E ele prometeu algo grandioso, que era um lugar especial para a habitação da tua arca, a arca da aliança, a arca da habitação de Deus. Aí nos versículos 8, 9 e 10, ele faz uma oração ao Senhor. Ele diz: levanta-te, Senhor, e entra no lugar do teu repouso, tu e a arca do teu poder. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes, exultem os teus fiéis. Davi estava preocupado com o lugar da habitação. Hoje Deus se alegra quando em seu coração habita a arca da aliança. O Sião é o seu coração. A arca deve estar no seu coração. É a habitação do Senhor. É essa promessa que você deve fazer, como Davi fez. Ele falou vários nãos aqui, dizendo: não deixarei de fazer isso, não vou desistir enquanto eu não alcançar. Então você pode dizer: Senhor, eu tenho passado por provações. Lembra-te, Senhor, eu tenho passado por provações, mas eu quero dizer, Senhor, levantar aqui essas promessas a ti, Senhor, que enquanto viverem, mesmo que aconteça, venha acontecer em minha vida, eu abrirei o meu coração para que ele seja a tua habitação em minha vida. E tua arca da aliança viva em mim. E por mim, dei frutos, venha dar frutos. Essa é a primeira parte do Salmo, que é as promessas de Davi a Deus. Vemos que Davi suplica a Deus que se lembre das suas aflições. Então suplique você a Deus relacionadas às suas próprias aflições. E prometa, assuma um compromisso com Deus, para que Ele venha habitar no seu coração. Então aquelas promessas que nós falamos aqui, de proteção, de provisão, de vida eterna, de segunda vida, ela se faz realidade em sua vida. Esse texto também, da parte inicial do Salmo, nos mostra o zelo
enorme de Davi em querer encontrar um lugar onde Deus possa habitar de forma permanente. Porque até então a arca vivia nos deslocamentos do próprio povo, como diz aqui, de campo a campo, aqui no caso o campo de Jaar. Precisamos então aprender com Davi, e quem escreveu esse salmo se referindo a Davi, precisamos também ter zelo em encontrar Deus nos espaços de tempos de nossas vidas. Porque às vezes nós distanciamos dele nos espaços de tempo da nossa vida. É só você fazer uma retrospectiva dessa última semana, quantos espaços de tempo você dedicou a Deus essa semana. Então muitas vezes falta de zelo, de pedir que Deus venha sempre e de forma permanente habitar em nosso coração. Que a arca da aliança de Deus esteja dentro de nós. Amém? Amém. E a segunda parte, que vai aqui do versículo 11 em diante, é a promessa de Deus a Davi. Deus promete que um descendente de Davi reinaria no trono. E Deus escolhe o lugar da habitação neste texto da segunda parte. Diz assim o versículo 11: o Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se desviará. Atenção, as promessas de Deus não são desviadas. Isso aqui é Deus falando. Farei com que no seu trono se assente um dos seus descendentes. A quem está se referindo aqui? O Messias, Jesus Cristo. Amém? Se os filhos de você guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os filhos deles se assentarão para sempre no seu trono. Então, para estarmos como descendentes por extensão de Davi, habitando neste trono, junto ao Deus deste trono, precisamos guardar a aliança com Deus, dar o testemunho e ensinar aos outros sobre essa poderosa relação que temos com Deus, habitando dentro de nós. Aí ele vai no versículo 13, escolher o lugar, já que Davi na promessa dizia: eu não vou descansar enquanto eu não encontrar uma morada para o poderoso de Jacó. Eu usou essa expressão, né? É uma expressão linda sobre Deus, é o poderoso de Jacó. São expressões enigmáticas sobre Deus. Aí Deus responde a Davi. Então, quando você genuinamente faz uma promessa a Deus, o que é que acontece? Deus responde. Pode demorar, você diz desse interregno aqui, desse intervalo, lembra-te, Senhor. Pode demorar. Pode durar uma vida inteira, mas Deus responde. Há muitos casos na Bíblia que homens e mulheres fizeram promessas e passaram pela vida e a resposta veio muito depois da existência daquela pessoa. Mas Deus responde, porque o tempo de Deus não é o seu nem o meu tempo. Deus é mais do que passado, presente e futuro. Deus é eternidade. Mas Deus respondeu para mim. Ele diz assim, versículo 13, pois o Senhor escolheu Sião, preferiu-a por sua morada, dizendo, este é para sempre o lugar do meu repouso, aqui habitarei, pois este é o meu desejo. Amém? Deus respondendo a promessa de Davi. Que coisa linda. Deus falando, este é para sempre o lugar do meu repouso.
estar no seu coração. Eu pergunto, se esse lugar aí é para Deus um lugar de repouso, é um lugar que ele encontra guarida, é um lugar que ele revela as maravilhas para a sua vida, apresenta as suas misericórdias para com a sua vida, a sua graça para com a sua vida. Ele quer esse lugar, um lugar de repouso, em que habitarei, pois este é o meu desejo. Então, o desejo do Senhor é habitar no seu coração para sempre. Mas você precisa abrir esse coração, tirar essa arca do campo de Jaar e colocar em Sião. Esse é o lugar que Deus quer. Aí ele diz, versículo 15: abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. A visão de misericórdia, a visão de que quando Deus habita em nosso coração, não podemos ser cobiçosos, egoístas, indiferentes àqueles que não têm, os mais pobres. O Evangelho da graça é o Evangelho da misericórdia. Eu só consigo provar que amo a Deus verdadeiramente se amo o meu próximo. Se não fizer isso, nada vale. E isso não valendo, revela que Deus não está habitando em seu coração. Aí ele diz, versículo 16, algo lindo: vestirei de salvação. Então, quando essa palavra entra na Bíblia, ela entra de maneira muito forte, muito impactante. Que o plano de redenção de Deus para a humanidade, nós sabemos aqui, com essa figurinha, são os 3 peixinhos, são os 3 elementos centrais do plano de redenção de Deus para a humanidade. Vocês sabem o significado, lembra dos peixinhos? Um deles é qual? Salvação. É o que está apontando aqui para baixo, para o seu coração. É onde a arca da aliança deve morar, onde Deus deve repousar, deve conduzir a sua vida. Há um outro, então a palavra salvação é forte, porque ela é uma palavra central no plano de redenção de Deus, exposto nas Escrituras. E o texto aqui fala: vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Quando a salvação vem, a gente se exalta de júbilo, de alegria. É Deus Salvador. Nós cantamos sobre isso aqui hoje. Além desse peixe da salvação, há um peixezinho oriental aqui, horizontal, não sei se você percebe, que é o Deus da santificação, sem a qual ninguém verá Deus. E por fim, a promessa final que nos espera é o último peixe, o peixe que aponta aqui para cima, é o Deus da mensagem da glorificação. Salvação, santificação, glorificação são elementos centrais no plano de redenção de Deus para a humanidade. Agora você vai entender, né? Talvez você perguntar, mas esses peixinhos aí, então agora você sabe que cada peixinho desse tem um significado. Toda vez que a pessoa vem aqui com o Rei da Graça, vocês tratem de sempre explicar, porque fica meio assim, o que significa esses peixinhos? Talvez você olhou para ele assim e não entendeu. É a única mensagem que eu já repeti dessas minhas 260 e tantas mensagens que estão aí no YouTube, é a mensagem dos peixinhos. Em breve eu vou novamente falar sobre eles, os peixinhos. Mas o versículo 16 diz: vestirei de salvação. Meu desejo e oração é que você se vista, se revista da salvação em Cristo Jesus. Amém? Aí ele vai para a reta final deste salmo. Ali farei brotar o poder de Davi. Prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele brilhará a sua coroa. Amém. O salmo menciona a busca da arca da aliança e a alegria em encontrá-la. E o júbilo de saber o lugar da sua habitação.
Deus promete a Davi que sempre haverá um dos seus descendentes de Israel, desde que estes descendentes obedeçam aos seus mandamentos divinos. E ele aponta aqui para o Messias prometido, Jesus Cristo, o Filho de Deus, objetivo central do plano de redenção de Deus para a humanidade. Alguns chamam que esses apontamentos de promessas aqui que apontam para o Messias, para Jesus, alguns chamam isso de chave hermenêutica da palavra. Quer dizer, a Bíblia converge para Jesus. Jesus é antes, durante e depois. Jesus é o Verbo eterno, como disse o apóstolo João. E aqui faz esse apontamento. Então Deus promete que haverá de Davi o descendente, o Messias. É uma reafirmação de uma aliança davídica, assegurando a linhagem de Davi como bênção para Israel. E hoje, no andar da história, nós já sabemos que o Messias veio. E ele é a bênção, é a aliança davídica, é a bênção para a igreja do Senhor hoje. Por isso, devemos nos apropriar desta bênção da salvação que veio através de um descendente de Davi, Jesus Cristo, o Senhor, o Filho de Deus. Deus escolheu Sião como local de sua habitação eterna, simbolizando sua aproximação com o ser humano. Foi fisicamente lá em Sião, em Jerusalém, e hoje é, no Evangelho, o Sião, a habitação, deve estar dentro do seu coração. Ele promete bênçãos, provisões aos pobres, vestes de salvação, alegria aos fiéis. Promete fazer crescer o poder de Davi, um símbolo messiânico aqui, de vitória ao seu ungido. A palavra de Deus não volta vazia. Isaías 55, 11 diz isso. A palavra de Deus não volta vazia. As suas promessas não voltam vazias. Creia nisso. Por isso eu encerro na Bíblia como uma poesia. A irmã Gésia não está aqui para me ajudar de forma poética, mas eu vou aqui tentando também fazer isso. Muito feliz por encerrar este salmo, o maior deles da série do Salmo de Romagem, faltando apenas dois, o 133 e o 134, para encerrar essa série. Eu gosto muito de cumprir, isso é uma promessa minha. Eu estabeleci uma promessa, eu quero fazer exposições dos Salmos de Romagem ainda este ano todo. No ano passado, lembra? As parábolas, na época da pandemia, as perguntas fundamentais da Bíblia. Eu encerro então com uma poesia sobre as promessas de Deus. Receba essas palavras aí no seu coração, após o entendimento deste salmo. Revisite o salmo, leia, faça como os bereanos, revisite toda a palavra proferida. Em cada palavra que ele falou, há uma promessa, um amor que ficou. Na vastidão dos céus, uma voz resplandece. Em nosso peito, a esperança floresce. São rios de paz, em meio à tormenta. Promessas que o tempo jamais afugenta. Quando o medo chega e o mundo desaba, ele nos segura, ele nos embala. Promessas que brilham como a luz da manhã, seguras e firmes como as ondas do mar, guiando os passos, andando, nos dando direção. Na fidelidade encontramos
teremos salvação. Em cada promessa há um céu prometido, um futuro de amor e paz garantido. E mesmo que o mundo não possa entender, na graça divina, escolhemos viver. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos na poesia. Bênção pura de Deus. Bênção pura de Deus. Tem mensagem que eu saio assim. Vocês, expressão muito feliz. Percebi o impacto dessas palavras, tanto no passado, principalmente agora, para mim, e espero para você também. Agarre-se, portanto, nas promessas de Deus. Mas não esqueça de fazê-las também ao Senhor. Prometa ao Senhor e se esforce para realizar. A mais importante promessa que o ser humano pode fazer a Deus é esse ser humano entregar o seu coração a Ele. Porque você vai ganhar a promessa da salvação, a promessa da vida eterna. Ter um encontro salvífico com Jesus, o Salvador da sua vida. Não há outro. Nenhum ser humano, por mais potente que seja, não tem capacidade de salvar. A palavra diz: vestirei de salvação, me exultarei, estarei alegre no Senhor Jesus Cristo. Não há outro Salvador a não ser Jesus. A mensagem de promessa é uma mensagem também de salvação. Venha para Jesus, tenha um encontro com Jesus e receba essas promessas do Senhor da palavra. Amém. Amém. Agora um breve depoimento final de gratidão à Rede da Graça, porque me ajudou na fase inicial agora, para a finalização do livro Raízes dos Batistas Portugueses. A sessão do recurso vai ser devolvida na forma das vendas, se Deus quiser, isso vai acontecer, Ele vai controlar essa operação. Mas se não fosse isso, o trabalho não seria. Eu estava no último limite do meu tempo, com a promessa que fiz de 2024 eu entregar esse livro à comunidade batista norte-irlandesa. Mais de 2 anos de muito trabalho. Gorete sabe o que é escrever, né, Gorete? Como é árduo o trabalho. Eu dependi de N pessoas, as pessoas não me davam respostas. E o tempo passando e Senhor, eu preciso em 2024 finalizar um trabalho que realizei a primeira vez em 1984, portanto são 40 anos, é um ano muito expressivo para mim. No último instante, tudo dando certo, dificuldades, Deus me deu uma direção. Nessa direção, a Redegraça nos ajudou, me ajudou, e vamos cumprir esta missão. Então, quero anunciar aqui em primeira mão que no dia 5 de dezembro, a gente não vai ter nosso encontro da quinta-feira, será uma quinta-feira. Mas eu quero convidar todos vocês da Rede da Graça, todos vocês que estão aqui nos vendo. Nós vamos fazer o lançamento oficial da 2ª edição do livro Raízes dos Batistas Potiguares, templo da primeira Igreja Batista do Natal, lá no bairro de Lagoa Seca, Avenida Presidente Bandeira, 1275. Em Lagoa Seca. Vocês podem ir quinta-feira, 5 de dezembro, a última semana possível, porque as agendas da convenção, das associações, das uniões, as comunidades todas lotadas. Os pastores têm este dia aqui, e é este dia aqui. Então estivemos essa semana, eu e Tereza lá, e deu tudo certo. Estou muito feliz, tá certo? Por cumprir esta missão tão árdua, mas no final eu espero que a leitura daquela história seja uma maneira de revisitar as promessas de Deus lá no passado, que vão sendo cumpridas agora, e outras que ainda vão se cumprir, que a gente olhe para a vida daqueles homens. As marcas do passado ficaram lá no passado,
mas a gente tem algo que não tem marcas de no futuro. E a gente pode, com o nosso exemplo, nosso testemunho hoje, deixar algo importante que não tem marcas hoje, mas nosso trabalho é pioneiro hoje para o futuro. Por isso a importância do trabalho. Então eu quero compartilhar isso, agradecer a vocês. Amanhã vai iniciar o processo de impressão e até o final do mês os livros devem estar prontos. A capa ficou muito linda e essa semana mesmo vocês vão receber aí os vídeos, as fotos de como ficou e tudo mais. Quero agradecer a minha esposa Tereza, que está fazendo a leitura final agora, a última. Eu estou com a missão árdua, você não sabe como é que está a minha vida desde quinta até hoje. Quando a Gráfica disse aqui está a boneca do livro, é agora ou nunca. Dê sua última olhada, se tiver erro, o erro vai ficar sempre. Então, se tiver um erro, corrija. Então, passei esses dias numa releitura intensa, cansei tanto que eu só não consigo mais ver erro. A Teresa entrou na lide, disse: aqui, corrija aqui a gente. Se Deus quiser, grato também a Lemuel, que fez um trabalho de revisão comigo. Sou muito grato a muitas pessoas, mas no dia 5 a gente faz essa missão. Quem você puder dizer, convidar, faça isso. Nós vamos realizar o lançamento. Só do Padrinho, em julho de 1984, foi o lançamento do livro, lá no Centro Cultural de Natal, na cidade. Os jornais anunciaram, não foi? Foi bancado pela fundação. E eu fiquei mudo. O lançamento ocorreu, pastores falaram, o presidente da fundação falou, gente importante estava lá. Foi muito esperado aquele momento e eu fiquei mudo. Eu fiquei tão emocionado, eu sou muito emocional, tá certo? Eu me controlo aqui, mas tem canções que eu só disse, Lemuel, tu estava lá, né, Lemuel, naquele? Eu só disse assim: muito obrigado. Eu fiquei tão emocionado que eu não consegui falar. Sempre o autor tem uma palavra, né? Disse: muito obrigado pela presença de vocês aqui, muito obrigado. Só isso. Depois, assim, nesse livro o autor trabalha muito, né? Tem que assinar o livro. Mas esse ano eu permito falar, dar um breve testemunho sobre essa luta de preservar a nossa história, né, Lorena? Importante. E fez um trabalho lindo agora lá da União Feminina. E até eu quero que aquela revista também esteja lá naquele dia. A gente já vai tratar disso de alguma forma, em uma mesa junto lá, para que as pessoas também conheçam o grandioso trabalho das senhoras, das mulheres, das moças do nosso estudo. Falei essas coisas, muito grato porque vocês me ouviram nesse breve testemunho. Vamos ficar em pé, então. Meu desejo de coração é que você saia deste lugar diferente da forma que entrou. Tudo que aqui foi feito, as orações, os louvores e esta palavra tem encontrado guarida aí no seu coração. Isso é o que é mais importante. Que você saia daqui mais perto do Senhor. Que a Arca da Aliança seja de fato no seu coração, habitando no seu coração. E que você renove as suas promessas no Senhor, já desde já, começando de amanhã. Ele há de ser provedor com você. Se você está passando por um momento difícil, Davi falou: Senhor, olha as minhas lutas, livra, Senhor, livra nas provações. Creia nas promessas do Senhor. Apresente, lembre a Ele a sua vida. Lembre, sabe, Davi falou. Ele respondeu. No tempo do Senhor, Ele há de responder. Assim é. Nosso Deus eterno, obrigado, Senhor, por esse privilégio
deixarmos nossos afazeres, nosso cotidiano, e dedicar esse espaço de tempo da nossa vida para prestar um culto a Ti, Senhor. Receba, Senhor, todos os atos deste culto que fizemos com sinceridade de alma e coração. Senhor, que as canções e a palavra aqui proferida venha, Senhor, ao encontro dos anseios, necessidades de cada pessoa. Que elas possam ser revestidas do Teu poder e saírem animadas, porque estão sob a proteção de um Deus que promete e um Deus que cumpre aquilo para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Ser, Senhor, com aqueles que estão doentes. Ser com seu Wilson, Pai, onde ele estiver. Ser com a minha prima Yara, Pai, que está agora no hospital lutando pela vida, Senhor, aqueles aparelhos. Pela tua serva do Senhor, vida inteira dedicada a Ti, Senhor, naquela igreja em Recife. Tem misericórdia dela. Ser com o Wilson, que está ali na UTI o tempo todo, os demais irmãos. Ó Deus, tem misericórdia da vida de Yara Pereira, Senhor, prima querida, e tantos outros que estão também sofrendo de doenças. Ser com Cláudia, que sofreu um tosse no joelho, ó Pai, que ela possa se recuperar também. Ser com os projetos, desafios de todos nós nesta semana. Nos abençoa e nos guarda nos próximos